Olá, amigos, tudo bem? Pessoal, vamos falar de intensificação? Eu gostaria hoje de deixar uma mensagem com vocês de como intensificar utilizando o que você tem aí na sua propriedade, o que você já tem, sem ter que fazer grandes investimentos. Muitos pecuaristas têm uma visão muito errada de intensificação. A gente do canal Pecuário de Sucesso, muitas vezes nós gravamos algum vídeo de intensificação, mostrando propriedades que têm intensificação mais elevada, uma produção de arrobas mais elevadas. E muitas das vezes esses pecuaristas, principalmente aqueles que são pessimistas, né? Mas o problema não é questão do pessimismo, é questão da visão errada do que é intensificação. E hoje eu quero deixar aqui com vocês pelo menos uns 7 princípios, né? Que você pode estar intensificando a sua propriedade com o que você já utiliza aí. Muitas das vezes, e até é pregado mesmo por muito técnico, a intensificação fica muito voltada para adubação de pastagem, onde você vai gastar muito com adubação. A maioria das pessoas, quando você pergunta o que é intensificação na pecuária, né? O olhar fica muito focado no gasto, tá? Mas antes de você pensar em intensificar com grandes adubações, vamos falar de intensificação sem mexer no bolso, né? Mas simplesmente aplicar aquilo que você já aplica na sua propriedade, mas de uma forma mais correta. Então nós vamos estar falando de 7 princípios que você pode estar intensificando aí na sua propriedade, onde você pode estar aumentando a sua produtividade, ok? Mas para isso nós precisamos entender o que é intensificação, pessoal. Intensificação nada mais é do que um aumento, um incremento. Isso que você precisa entender. Se você na sua propriedade, vamos imaginar que você trabalha com uma unidade animal por hectare, né, com a taxa de ocupação aí de, vamos falar assim, de 1,2 animais, vamos falar que seria a média, né, nacional. Se você passar de uma unidade animal para 1,5, você já está intensificando, você está aumentando, né? Se você produz 6 arrobas por hectare ano, você passar para 10 arrobas, você já está intensificando. O que nós não podemos misturar, entender que a intensificação é aquele produtor que produz muito. E muitas das vezes nós estamos num nível aqui embaixo e queremos estar lá em cima. Ah não, eu não vou intensificar porque aí eu tenho que gastar muito adubo, eu tenho que investir muito. E no momento que nós estamos vivendo, com esse governo, nada tem certo, o preço do gado está muito baixo e tal. Pessoal, preste bastante atenção. Você está deixando a oportunidade de você crescer, né? Então tire essa visão que intensificação, né, é pôr a mão no bolso e gastar. Existem várias maneiras de você estar intensificando aí, tá? Que você pode estar crescendo e muito, mesmo antes de você começar a pensar em adubação de pastagem. Então eu vou deixar aqui pelo menos 7 princípios. Imagina o seguinte, um maratonista, vamos supor que você vai correr uma maratona, tá? Maratona em torno de 42 quilômetros, pessoal. E se você é iniciante, você não está acostumado a correr muito, não adianta você querer, de início, já correr os 42 quilômetros. Para quem é iniciante numa prova de maratona, vai levar de 1 ano e meio a 2 anos de preparo. Então ele vai começar ali a correr umas 3, 4 vezes por semana, começa com 2 quilômetros, depois passa para 5 quilômetros, 10 quilômetros. Aquela semana ali ele tem que repetir se ele corre 5 km por semana, ele tem que repetir aquilo por uns 15 dias, para depois ele ir aumentando gradativamente. Então ele vai começar a trabalhar na sua alimentação, se alimentando de mais carboidratos, proteínas, enfim. É uma série de passos até ele chegar naquele nível, né, para ele chegar lá na prova e correr os 42 km. Na intensificação também é assim. Então não queira você sair de 6, 10 arrobas e ir para 40, 50. Os exemplos que nós damos aqui na propriedade, tá? Eu estou há 15 anos na pecuária. O objetivo não é que você vá, né, de 6 para 50, para 60.
Igual nessa propriedade aqui, nós estamos produzindo em torno, em média, de 100 e poucas arrobas por hectare. Alta intensificação, mas para isso você precisa passar para alguns níveis. Mas não necessariamente nós estamos falando de investimento em dinheiro, ok? Então, pessoal, vamos lá. Os 7 princípios, tá? Que você pode estar intensificando aí na sua propriedade. E depois, se você passou desses 7 princípios, aí sim, talvez você vai começar aquele nível, né? Talvez de começar a pensar em adubação de pastagem, ok? Então vamos lá, pessoal. Vamos falar então de algo que você já tem na sua propriedade, que você não precisa gastar. E eu gostaria que você desse uma nota de 1 a 10 desses 7 princípios, ou vamos falar assim, dessas 7 fases, né? Que você tem aí na propriedade para você chegar a cada dia aumentar a sua produtividade, ok? O primeiro que eu queria deixar com vocês é a questão seguinte, pessoal: pastagens, tá? A pastagem é um caminho, tá? Para você intensificar, para que você aumente a sua produtividade. E aqui nós podemos falar de quê? De manejo de pastagem. Quando você faz o manejo de pastagem, tá? Independente, você tem sua propriedade, seja ela pastejo rotacionado ou contínuo, existe o manejo de pastagem. Então, em uma nota de 1 a 10, como é que está o seu manejo de pastagem? Você sabe, se você manejar bem, né? Obedecendo ali a altura do capim, o que vai acontecer? Se você dá o seu pasto no momento certo, né? Onde o animal vai estar consumindo, né? Um alimento mais nutritivo, isso vai transformar em quê? Em aumento de arrobas. Nós vemos resultados de quê? De apenas no manejo da pastagem, onde o seu gado consome ali só a ponta ali, ou seja, trabalhando ali na altura certa, um incremento, pessoal, de 20%. Talvez você que está ganhando aí, que seus animais estão ganhando 600, 700 gramas, você pode passar para 800. De 500 para 600, tem um aumento de 20%. Isso é o quê? É intensificação. Se você está produzindo 500 gramas, que seus animais estão ganhando 500 gramas, você passar para 600, você já está intensificando. E isso não requer dinheiro. Então você precisa identificar o seguinte: antes de pensar em adubação de pastagens, tá? Ok? Primeiro veja, uma nota de 1 a 10, como é o seu manejo aí? A nota é 5? Então quer dizer que você tem o 6 para crescer, você pode chegar na nota 7, 8, 9, 10, tá? Então o manejo de pastagem já vai fazer você ter um incremento. Outra coisa, pessoal, quando você faz o manejo correto aí no manejo das suas pastagens, você obedece à altura do capim, você consegue manejar bem, ou seja, não falta capim e nem sobra. Isso é sinal que você está colhendo mais. Se você está colhendo mais capim, você tem mais matéria seca para produzir mais arrobas por hectare. E isso eu estou falando de manejo. Independente, se você produz aí 20 toneladas de matéria seca, 15 ou 10, o importante é saber o seguinte: o quanto disso você está colhendo, independente da do seu capim, da espécie do seu capim, se é braquiária, se é mombaça, se é MG12, né, se é curumi. O importante é saber o seguinte: quanto que você colhe do seu capim. Então, isso é intensificar. Então, a intensificação, existe vários níveis. E quando você está intensificando bem, vou falar na questão das pastagens, você tem um manejo, qual o outro ganho que você tem? A sua planta, ela vai melhorar o sistema radicular. Então, se ela vai melhorar o sistema radicular, é sinal que ela vai produzir mais capim. Não estou falando de questão de adubação não, pessoal. Isso é só questão de manejo. Então, se ela vai produzir mais capim, ela vai ter um sistema radicular mais profundo, ou seja, aquela planta ela vai produzir mais no período da seca. Ela vai aguentar mais. Então, isso também é intensificação. Ok? Então, o primeiro item, antes de você pensar em adubação de pastagem, você precisa entender o seguinte: qual é a minha nota do meu manejo aqui na propriedade? De 1 a 10. Se você já está no nível 10, beleza. Então, agora nós vamos passar para o segundo passo, pessoal. Na sua propriedade aí, existe um item que é muito importante para o desenvolvimento dos animais, tá? Existe pesquisa que, se você oferecer uma água boa, de qualidade para os seus animais, tá? O que acontece? Os seus animais
eles têm um maior potencial para ganho de peso. Então, existe pesquisa que você dá uma água de qualidade e uma água má, de ruim, para os seus animais, existe pesquisa que teve uma diferença de 12, 15% de ganho, né? Porque a água, ela é muito importante para quê? Para quê? Para que o alimento que esses animais estão consumindo, né, se transforme em carne e leite. A cada 1 grama de proteína inserida vamos falar assim, no músculo do animal, necessita de 3 gramas de água. Então a água é muito importante. Como é que está a sua nota aí da água, na qualidade de água que você fornece para os seus animais? De 1 a 10, né? Você limpa os seus coxos, né, semanalmente? Ah, João, mas por que você está falando isso? Porque isso, pessoal, se você está numa certa nota, tá? Vamos imaginar que você tem nota 5 e você pode chegar à nota 10, é sinal que o quê? Que os seus animais têm um potencial de ganhar. Você vai intensificar apenas com a questão da água. Eu vejo propriedade, o sujeito fala assim, não, eu não vou intensificar porque o custo é alto e tal. E aí você pergunta ele, escuta, vamos falar aqui de intensificação do pezinho no chão? Quantas vezes você lava o seu coxo por mês? Tem gente que passa, gente, 3, 4, 5, 6 meses sem lavar um coxo de água. Você acha que a água é só para matar a sede do animal? Pense na gente, né? Nós precisamos tomar pelo menos 2 litros de água por dia, né? Dependendo do seu peso, 2,5 litros, 3, né? E a água não é só para matar a sede. Por quê? Porque ela tem vários efeitos em relação ao alimento, ao capim que ela come, ao mineral que ela come. Então você oferecer uma água de qualidade para o seu gado é sinal que ele vai consumir mais matéria seca. Pesquisa mostra que animais que consomem mais água, mais transforma, né, a matéria seca, o alimento, em carne ou leite. Ou ele produz mais. Consome mais água, ele consome mais matéria seca. Então a água também é um item que você pode estar intensificando a sua propriedade. Item 3, pessoal, questão de sombreamento, sombra, tá? Qual que é a nota da sombra aí na sua propriedade? De 1 a 10. A sombra também, a pesquisa Embrapa soltou uma pesquisa, principalmente para o pessoal do gado de leite. A sombra pode interferir na produtividade até em 20%, né, na produção de leite, no corte. Existem algumas pesquisas de confinamento com sombra, sem sombra, de ganho de 10, 12% a mais naqueles confinamentos que existe sombra. Então muitas vezes você está pensando em intensificar lá na adubação de passar, pensando em gás, sendo que você pode oferecer uma sombra aí para o seu gado. Ah, João, mas sombra fica cara? Não, pessoal, planta uma árvore, né? Você pode começar agora, ou pode utilizar sombrite. Então existem várias alternativas que você pode intensificar. Para quê? Para que aumentar a sua produtividade. Se sua nota na sombra aí é 6, 7, então faça com que ela chegue a 10. Para quê? Para que você possa passar para o próximo nível, ok? Então sombra também é muito importante, pessoal. Seria o terceiro princípio que você pode utilizar aí para você estar intensificando. Outro item também que você utiliza aí na sua propriedade é a questão da nutrição. Qual o seu conhecimento sobre nutrição animal? Você dá o sal mineral aí, certo? Mas esse sal mineral que você está dando, ou proteinado, ou proteico energético, é o ideal para o seu gado? Não estou falando de você gastar mais, não, pessoal. Muitas das vezes, talvez você está usando um proteinado aí, você já usa o proteinado, mas aqui é proteinado, é o que o seu vizinho usa. Agora eu vou te fazer uma pergunta. O seu capim é igual ao do seu vizinho? O seu gado come o capim no mesmo momento que está comendo o seu vizinho? A altura é a mesma? Então, muitas das vezes, um proteinado, você necessita de um proteinado de 30%, você está dando um proteinado de 25%. Mesma coisa com mineral energético, ou mesmo com sal mineral. Talvez com o mesmo dinheiro que você está gastando no sal mineral, talvez você pegue um sal mineral aditivado, um sal mineral específico, próprio para a sua região aí, com a necessidade, você vai fazer diferença. Isso gera um incremento. Então, a parte nutricional, você também precisa ter esse conhecimento. Você quer investir em adubação de pastagem ou deixar de investir, desanima, mas muitas vezes você não tem o conceito básico da nutrição. Então, a nutrição também, né, você saber qual o proteinado, o proteico energético, o mineral energético, o sal mineral ideal para o momento que você está vivendo aí.
Não adianta não, eu já dou sal mineral, mas você está dando certo? Talvez com um itemzinho que você corrige, e principalmente em proteinados ou proteico energético. Aqui nós estamos dando aqui, ó, esse aqui é aquele projeto do hectare 1,5, tá? Então, eu estou complementando com o capeaçu, estou cortando o capeaçu no momento que ele está próximo da pastagem. A pastagem lá que nós estamos usando 1,5, lá a proteína do capim está mais de 12%. Então, nós elaboramos um mineral energético específico para esse capim. Para quê? Para mim aproveitar. Então esse gado aqui, ele está consumindo um 0,3, ele ganhou em média, né? Vamos falar em média, assim, em torno de 1.400, tá? Consumindo um 0,3. Então o que eu estou dando? Estou dando um mineral energético específico para o capim e mais uma vitamina K7, K2, que é para quê? É uma vitamina que faz o animal crescer. Então vai aproveitar todo o cálcio que está nos órgãos moles, para ir lá para a óssea, para que o animal cresça. Então isso também ajuda no crescimento. Então você saber fazer as coisas, não quer dizer que você está gastando dinheiro. Então dá para você intensificar sem falar em gastar dinheiro. Então agora que você está aprendendo o que é intensificação, nunca venha falar, intensificação não vale a pena porque tem que fazer investimento. Não, intensificação não tem que fazer investimento. Primeiro você tem que intensificar naquilo que você já utiliza aí na sua propriedade. Depois que você tiver tudo com as notas lá em cima, aí você passa, tá? Então nós já falamos de pastagem, né, de manejo, nós já falamos de água, nós já falamos de sombra, nós falamos de nutrição. Outra coisa, questão de genética também. Você conhece questão de noções morfológicas? Então começa a investir nisso aí, a começar a compreender. Quando você vai comprar os animais, né? Você olha a questão do EPM, tá? O que é o EPM, pessoal? Né? Você olha a questão da estrutura corporal, né? Quando você vai comprar ali, muitas das vezes você compra no mercado, os animais é por peso, tamanho. Então você vai num leilão, você tem lote ali com animais com estrutura corporal muito melhor que o outro. Então você saber o que é o EPM, né? Estrutura corporal, você saber o que é precocidade, né? E a questão da musculatura, que são animais que, quando vai chegar na sua propriedade, né, eles vão converter mais em carne. Aqui eu tenho animais aqui que ganham 1,6 kg, tem animais que ganham 1,1 kg. Mas por quê? Porque tem essa diferenciação. Então quando eu vou no mercado para comprar meus animais, ou mesmo eu vou selecionar, né, dentro das minhas bezerras, dos meus bezerros, então eu vou selecionar aqueles animais que tem o EPM mais elevado. Então, também a questão das noções morfológicas, tá? Você ter esse conhecimento, você pode também ter um incremento. Se você tem um animal aí, você compra um animal, né? Que tem estrutura corporal mais elevada, precocidade e musculatura, esse animal, ele vai converter mais. Então, você pode ter um ganho a mais. Eu tenho animais aqui que consomem o mesmo alimento e tem de 20%, 25% a mais de ganho. Então, isso também é intensificação. Outra coisa também, pessoal, nós podemos falar questão da silagem, tá? Talvez você já trabalhe com a silagem aí, mas já tem como intensificar com a silagem? Sim, tem como você intensificar com a silagem. Sabe como? Você oferecendo uma silagem de boa qualidade para o seu animal. Então a silagem também, ela tem uma nota de 1 a 10, tá? Quando você produz uma silagem de qualidade, ela converte em carne para os animais. Então, a silagem, existe vários conceitos que nós precisamos aprender. E boa parte, vou falar que mais de 90% dos pecuaristas não sabem fazer silagem, seja ela de milho ou seja ela de capim, tá? Eu tenho estudado sobre silagem, até naquele curso, né, que nós estamos montando aí, que eu e mais 4 mestres, doutores, né, nós estamos montando. Então tem a questão da silagem. Pessoal, são mais de 10 horas de curso para você aprender silagem, questão da colheita do material na hora certa. Você vai fazer uma silagem de capim, você precisa saber a matéria seca dele. Você vai fazer a silagem de milho, você precisa saber qual matéria seca está ali para ter o equilíbrio ali entre a proteína e a energia, o ponto ideal. Se você perguntar pro seu vizinho aí, e aí, qual que tá a matéria seca da sua silagem que você fez? Não, eu cortei o milho aqui, a hora que ele tá no ponto de pamonha, não sei o quê. Pessoal, não é assim. Então existem os inoculantes certos, existe a fermentação certa, existe a maneira certa, a compactação, o quanto de quilos você tem que pôr ali na silagem para ficar boa, compactada. Então uma silagem, né, uma bem fermentada, uma silagem boa, ela vai trazer o quê?
uma intensificação, ela vai trazer um incremento para você. Então a silagem que você produz, qual a sua nota? De 1 a 10. Ah, Joel, eu já estou no 10. Beleza, então vamos para o próximo nível. Não, não estou. Então procure, né, conhecimento, né? Procure intensificar. A verdadeira intensificação, primeiramente, pessoal, a gente tem que intensificar a nossa mente, o nosso conhecimento. Então, esse que você tem que fazer investimento. Você intensificar, né, a sua base. Você precisa ter aumento, né, de conhecimento, sabedoria, procurar estudar, dedicar. A pecuária, eu estou há 15 anos, estudo todo dia. Amanhã eu vou parar? Não, não vou parar, porque não para. Todo dia está chegando coisas novas que nós podemos aproveitar para a gente aumentar a nossa produtividade. Então não chegou no limite e não vai chegar, né? Sempre vai ter coisas novas. Então a gente precisa estar sempre crescendo, pessoal. Então nós falamos da silagem também, pessoal. Outra coisa também que você tem na sua fazenda, você tem seus animais, você cuida dos seus animais, você trabalha na sanidade animal. Sabia que a sanidade animal também ela faz diferença no ganho de peso? Você pode intensificar também trabalhando bem na sanidade dos animais? Principalmente a questão dos vermes gastrointestinais, pessoal. Muitas das vezes, o produtor aí, como é que é a sua nota aí da sanidade dos seus animais? Qual que é o seu controle que você faz aí? Você tem acompanhado, né? A gente sabe que berne, carrapato, os vermes intestinais, isso reflete muito a questão do ganho de peso. Muitos pecuaristas só faz o trabalho, né, de medicar os animais, controlar os carrapatos, controlar os vermes, aqueles vermes intestinais de dentro, que ele nem vê, ele nem controla. Muitas vezes ele controla só o que ele está vendo, que é o carrapato bem. Nossa, meu animal deu carrapato, deu bem. Pessoal, a hora que ele já chegou a esse ponto, até ele chegar a esse ponto, você já perdeu. Ali ele perdeu peso, perdeu. Então também na sanidade, né, do animal, você pode também estar intensificando. Você pode dar a sua nota de 1 a 10. Ok? Então eu falei aqui, pessoal, de 7, né, itens que você pode intensificar antes de você começar a pensar em gastar dinheiro, você gastar em adubação de pastagem. Muitas pessoas falam assim, não, a intensificação ela é cara, ela não vale a pena. Por quê? Porque ele não entende que intensificação é você, a cada dia você está subindo um degrau. Então, não importa onde você está, se você está produzindo 6 arroba por hectare ano, então põe a meta, passa para 6, para 8, para 10, e isso você consegue, se você está em baixa tecnificação, só com esses itens que eu falei, você pode aumentar em muito, tá? Agora vamos falar da intensificação da adubação de pastagem. Quando, Joel, que eu vou começar a adubar minha pastagem? Você vai começar a adubar sua pastagem quando você tiver com as notas bem elevadas. Vamos falar de 8 a 10, nesses 7 itens que eu falei. Questão de manejo de pastagem, questão da água, a questão da sombra, a questão da nutrição, a questão da genética, a questão de produzir uma silagem de boa qualidade, tá? E a questão da sanidade dos animais. Na hora que você tiver com a nota lá de 8 a 10, sim, você vai começar a pensar em questão de adubação de pastagem. Mas eu já posso adubar minha pastagem? Não, você não vai adubar sua pastagem. Antes de você adubar sua pastagem, você precisa conhecer primeiro a sua terra. Então, primeira coisa que você vai fazer é questão, pessoal, de corrigir a sua terra, tá? Então você vai só para você corrigir sua terra, vai levar aí, seria de um ano para outro que é o ideal. Porque o calcário ele reage depois de 90, 120 dias. Então você tem que pensar primeiramente em investir antes da pastagem, questão de corrigir a sua terra. Só de você corrigir a sua terra, que hoje o calcário vamos falar assim, da parte do adubação, é o mais barato, tá? Então só de você corrigir ali a sua terra, ela já vai começar a produzir mais. Depois que você corrigiu sua terra, você está manejando bem, aí o segundo passo vai começar a adubar. Mas aí o que acontece? Quando você vai começar a adubar, você já está no outro nível, você já sabe manejar sua pastagem, você já sabe todas as coisas. Ok, meus amigos? Então tá aí. Então primeiro, invista, intensifique a sua mente, o seu conhecimento, procure sabedoria, procure estudar, invista em livros, invista em cursos, invista em profissionais, procure se relacionar, fazer network, principalmente com aqueles produtores, né, que você vê que ele está num nível acima de você. Isso é muito importante, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.